É com imensa satisfação que retorno a esta casa. Já estivemos aqui em algumas outras oportunidades, a convite, para falarmos sobre a Previdência Social. E hoje, dentro dos temas propostos e das autoridades que virão falar sobre o assunto, Previdência, chama a atenção a palavra reforma. Então, nos aguça, nos provoca, nos deixa na expectativa de ouvirmos e termos uma reflexão sobre o tema. Tenho também a satisfação de, além de retornar à casa, ter sido convidado para apresentar o tema a ser abordado a partir de agora e apresentar o conferencista, que, em primeiro lugar, é meu colega de trabalho. Eu e o conferencista somos servidores da casa, da Previdência Social. Eu, bem mais, pelos meus cabelos, pela cor dos meus cabelos e pela marca no meu rosto, né? Sou bem mais antigo que o conferencista, o Dr. Paulo Vitor. Então, a satisfação se faz presente nesse momento por poder apresentar um colega bem mais jovem e que representa, no trabalho que ele executa, uma certeza de que nós temos pessoas que estão voltadas ao entendimento legal da proteção do trabalhador. Eu tenho certeza disso. Então, eu passo a palavra a ele, depois de ler um breve, mas muito breve, currículo do Dr. Paulo Vitor. É advogado graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, em 2008, professor de Direito Previdenciário, Constitucional e Administrativo em cursos preparatórios para concursos públicos e processo administrativo previdenciário, em cursos de capacitação profissional. Técnico do Seguro Social, 2004-2011, supervisor operacional de benefícios, 2004-2006, gerente da Agência da Previdência Social em atendimento das demandas judiciais, entre 2006 e 2008, gerente da Agência da Previdência Social em Campo Largo, 2008 a 2011, membro da equipe de desenvolvimento do processo eletrônico da Previdência Social, o e-Recursos, 2011 a 2013, conselheiro representante do governo na 16ª Junta de Recursos do Conselho de Recursos do Seguro Social, hoje Seguro Social, no Paraná, 2012 a 2013, conselheiro representante do governo na Câmara de Julgamentos do Conselho de Recursos do Seguro Social no Paraná, 2013 atualmente, foi presidente da Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos do Seguro Social no Paraná, 2013 a 2015, e membro convidado da Comissão de Seguridade Social da OAB Paraná. Devo dizer, assim, agora fora do escrito, que o Dr. Paulo Vitor compôs uma equipe selecionada no Brasil inteiro de servidores voltados à elaboração do e-Recursos, que é o processo eletrônico do processo administrativo, recursal, e em função do trabalho que desenvolveu ali, inclusive com a equipe ganhando um prêmio internacional pelo trabalho desenvolvido no e-Recursos, o Ministério da Previdência o convidou para implantar no Paraná a Câmara de Recursos, segundo grau jurisdicional administrativo, que não tínhamos aqui, tínhamos apenas 4 em Brasília. Ele foi convidado então, para implantar no Paraná uma composição adjunta da 4ª Câmara, aqui em Brasília. Ele veio para cá, então nós atendemos os 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os recursos especiais, que é a 2ª instância administrativa. O Dr. Paulo Vitor implantou, é conselheiro titular do governo, representam ali no conselho, e depois, então, me convidou para substituí-lo na presidência. Então, hoje eu estou, além de conselheiro, eu também estou na presidência da Câmara, que ele instalou aqui no Paraná, e ele continua como nosso conselheiro representando o governo lá. Então, esse é o nosso querido Paulo Vitor. Peço a palavra para
para apresentar o tema do Paulo Vitor, o processo administrativo. Reflexões sobre ele. Então, passo a palavra. Bom dia a todos. Agradeço as palavras do Dr. Heraldo, que é o nosso presidente aqui da Câmara da Previdência Social do Paraná, a Câmara do Sul do Brasil. Dr. Heraldo, ele é a pessoa certa no lugar certo. Ele é uma pessoa que trabalha na Previdência, se importa com o segurado, se importa com a lei. E eu costumo dizer que as decisões do Dr. Heraldo, elas são dadas pela razão, mas sempre ouvindo a voz do coração. O Dr. Heraldo é uma pessoa muito humana, é a pessoa que está no lugar certo. Bom, só deixa eu... Eu vim aqui hoje, queridos, para compartilhar com vocês também sobre as principais vantagens do recurso administrativo. O recurso administrativo, muitas pessoas não conhecem, outras atuam um pouco. Mas antes de falar das vantagens do recurso administrativo, eu gostaria de demonstrar de uma forma bem sucinta o que é o recurso administrativo. Eu tenho um slide ali que mostra bem certinho o que é o recurso administrativo. Nós temos ali do lado esquerdo uma casinha que representa o INSS, que é uma autarquia, onde as pessoas vão lá, levam seus pedidos, e o INSS analisa e dá uma decisão. E muitas pessoas pensam que a decisão do INSS é a palavra final em decisão administrativa. E não é. Quando uma pessoa está insatisfeita com a decisão do INSS e não concorda, ela pode recorrer. E ainda que ela apresente o recurso no próprio INSS, não é o INSS que analisa o recurso. Quem vai analisar é um outro órgão, que é hoje o Ministério do Desenvolvimento Social. E dentro do Ministério do Desenvolvimento Social, que é aquele prédio ali do lado direito, existe o Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, só ali nós vemos o seguinte, que o recurso administrativo não é do INSS. Aliás, ele não tem nada a ver com o INSS. Os princípios que norteiam o recurso administrativo, a norma é bem diferente da norma do INSS. É um outro mundo. Quando o segurado interpõe o recurso administrativo, o primeiro recurso que existe chama-se recurso ordinário, que é um recurso voltado para a junta de recursos. A junta de recursos é um órgão colegiado, formado por representantes do governo e representantes da sociedade civil. A junta de recursos, ela faz o controle jurisdicional das decisões do INSS. Ou seja, verifica se ele procede ou não conforme a lei. E se o INSS proceder de forma equivocada, a junta determina que o INSS reanalise o seu direito. Observe ali o seguinte, que nessa composição colegiada da junta de recursos, os representantes do governo são normalmente servidores do INSS, como eu. Eu sou um representante do governo, tem esse nome, representante do governo, mas isso é porque o conselho existe desde a época de Getúlio Vargas, então fala-se alguém que representa o governo, mas na verdade o representante do governo é o representante do Estado. Agora, o representante da sociedade tem os representantes das empresas ou dos empregadores e o representante dos trabalhadores, que são normalmente advogados, psiquiatras, arquitetos, pessoas que não vêm de dentro do INSS, mas pessoas que se dedicam à área. Então, por exemplo, o doutor Rodrigo é advogado trabalhista, doutor Rodrigo Goulart, e é representante dos empregadores no Conselho de Recursos. Dois exemplos que eu trago para vocês, aqui na Câmara do Paraná nós temos representante do Sindicato dos Vigilantes e representante agora do Sindicato da Agricultura, dos Trabalhadores da Agricultura. São pessoas que vêm trazendo toda a luta que os vigilantes têm e tiveram durante anos para conquistar os seus direitos, e essas pessoas vêm até o Conselho para mostrar como funciona a realidade desses vigilantes, desses trabalhadores, e assim procurar assegurar o direito previdenciário deles. Muito bem.
Mas o recurso administrativo ele não é voltado apenas às juntas. Caso a decisão da junta, o trabalhador não concorde, ou o próprio INSS não concorde, cabe ainda o recurso especial que é voltado para as câmaras de julgamento. As câmaras de julgamento, elas são espalhadas no Brasil inteiro. E aqui no Paraná, nós temos a Câmara do Paraná, que atende o sul do Brasil inteiro. Essa Câmara que o doutor Heraldo é o presidente. A Câmara também é um órgão colegiado, do mesmo modo que a Junta. Só que a função da Câmara é fazer o controle da Junta de Recursos. E se ainda assim a pessoa não tiver sucesso na Câmara de Julgamento, não cabe mais recurso. Mas existe a possibilidade ainda da pessoa interpor 2 incidentes processuais. Um que se chama uniformização de jurisprudência ou a reclamação ao Conselho Pleno. A uniformização de jurisprudência ela acontece quando as câmaras ou as juntas dão decisões conflitantes, né? Diante do mesmo fato, uma câmara decide de um jeito, outra câmara decide do outro. Se a pessoa se sentiu lesada no direito, ela pode pedir a uniformização de jurisprudência, que é julgado no Conselho Pleno, que fica em Brasília. Da mesma forma, se alguma junta ou câmara violar algum enunciado, cabe reclamação ao Conselho Pleno. Eu estou explicando assim para vocês de uma forma bem sucinta. Na verdade, mostrar mesmo o recurso administrativo, a gente precisaria de umas, pelo menos, 8 horas. Mas, pelo menos, a gente já consegue ver que existe toda uma estrutura por trás disso e quais instrumentos nós poderíamos utilizar nessa estrutura. Vantagens do recurso administrativo. Eu trouxe ali o primeiro, que é o princípio da proteção especial ao administrado. Esse princípio é um princípio de toda a Previdência Social, que está previsto no artigo 1º da Lei 9784 de 99. O que esse princípio nos mostra? Que as normas processuais devem sempre visar, em especial, o interesse do administrado. Então, a norma processual ela sempre se inclina em favor do administrado. E isso tem assento constitucional. Observe o seguinte, eu estou falando do recurso, tá? Que é o recurso analisado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, ao fazer o controle da decisão do INSS. Isso é um controle jurisdicional. Isso é atividade atípica do Poder Executivo, atividade de juiz. Só que dentro dessa atividade de juiz, o recurso administrativo ele te traz uma vantagem, que é a especial proteção ao administrado, que, em outras palavras, quer dizer o seguinte: cabe à Previdência sempre fazer o melhor no interesse daquela pessoa. O artigo 194 da Constituição, ela estabelece que a Seguridade Social ela é um conjunto integrado de ações entre o poder público e a sociedade. E quando a gente fala em integração, quer dizer o seguinte: quando uma pessoa leva um recurso administrativo, cabe ao conselheiro dar para a pessoa aquilo que é o melhor, orientar a pessoa naquilo que é melhor para ela. Já pensou um juiz orientando para a parte? Olha, o melhor caminho que o senhor deve seguir é esse. Eu sei que o senhor está pedindo isso, mas vamos fazer diferente, que para o senhor o melhor é esse. Isso não existe no judiciário, Deus o livre, isso é um juiz parcial. Mas no conselho é dever ser assim. Por causa do artigo 194 da Constituição. Olha lá, ó. Inclusive é um enunciado do Conselho de Recursos. A Previdência deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido. Outra consequência que decorre desse princípio, muitas vezes o administrado pede no recurso administrativo algo, mas ele é um hipossuficiente. Ainda que ele esteja assistido por advogado, ele é considerado sempre hipossuficiente. Afinal de contas, a administração pública ela é forte, o INSS é forte, o Conselho é forte, diversos servidores, a AGU, uma estrutura fantástica, CNIS, etc. E o segurado? É uma pessoa que tem uma carteira de trabalho, que às vezes está em frangalhos, ela não sabe provar o seu direito. Então,
Observando que uma pessoa tem direito ao benefício, cabe sempre a sua concessão. Por exemplo, uma novidade que nós temos é o artigo 696 da Instrução Normativa 77 de 2015 do próprio INSS. O que essa norma nos mostra? Se uma pessoa pediu uma aposentadoria, por exemplo, em 2011, e essa aposentadoria foi negada, mas hoje, em 2016, ela pede uma nova. E foi reconhecido o direito dela agora em 2016. Mas quem reconheceu o direito agora em 2016, observou que lá em 2011, ela já tinha o direito. E aquele indeferimento foi indevido. Sabe o que diz esse artigo da Instrução Normativa? Que é dever da Previdência reabrir o processo antigo e conceder e pagar os atrasados. Isso é o princípio da especial proteção administrada. Outro exemplo que eu trago para vocês é a questão do recurso ordinário intempestivo. Os prazos de recurso, eles são bem largos, são de 30 dias. E muitas vezes a pessoa perde o prazo de 30 dias. O INSS dá a decisão negando a aposentadoria e a pessoa recorre 1 ano depois. Ah, professor, perdeu o prazo. Perdeu o prazo, mas não perdeu o direito. Se o direito da pessoa for inequívoco, a junta de recursos ela pode relevar a intempestividade. E se a junta não relevar a intempestividade? Digamos que a junta de recursos olha e fala, não, perdeu o prazo, recorreu aí 1 ano depois, direito não socorre quem dorme. Da decisão da junta, cabe recurso para a Câmara, no prazo também de 30 dias. E se a pessoa, nesse processo, recorrer tempestivamente, a Câmara é obrigada a acolher o recurso e reconhecer todo o direito da pessoa. Professor, mas não houve a preclusão temporal ou preclusão consumativa? Queridos, esses institutos não existem no processo administrativo. O que prevalece é o melhor interesse da pessoa. É o princípio da legalidade, a gente está falando de administração pública. A lei material, ela prevalece sobre a lei processual. Muito bem. E também o recurso administrativo não tem qualquer custo. Outras vantagens do recurso administrativo. A facilidade para se provar o direito. A Lei 8.213, assim como o Decreto 3.048, eles atribuem à administração pública a provar o direito do administrado. Não só orientar, mas provar o direito. Cabe ao administrado, o segurado, provar o direito dele quando um documento está com ele ou quando a lei expressamente diz que é ele quem prova. Como é o caso, por exemplo, da atividade especial, que a própria lei diz que é o segurado que tem que apresentar o formulário PPP. Mas diferente disso é a Previdência. Por isso que a Previdência tem o CNIS. Por que o CNIS está na Previdência? Por que o INSS faz a gestão do CNIS? O CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. A pessoa está com dificuldade de provar a união estável? Ora, o INSS que designa um servidor para ir lá na casa da pessoa, conversar com os vizinhos, para verificar se de fato havia ou não havia união estável. A dúvida de provar que ele é trabalhador rural? Vá lá na roça. E INSS manda um servidor ir lá na roça verificar se de fato ele trabalha na roça. Ah, o segurado trabalhou numa empresa lá em Rondônia e não consegue os documentos da empresa? E INSS designa um servidor para ir lá em Rondônia. Você que tem que provar o direito da pessoa. A pessoa não tem meios de prova. Tudo que a pessoa tem é um início de prova, algo que inicia uma prova, mas não constitui o direito. E INSS processa a justificação administrativa, escute as testemunhas, sem custo algum para o segurado, escute as testemunhas, prove o direito da pessoa. As provas podem ser apresentadas a qualquer momento ou instância. A pessoa muitas vezes vai no INSS e apresenta os documentos que tem. Aí a aposentadoria, por exemplo, é indeferida. Aí ela entra com recurso para a junta e não apresenta nenhum documento. A junta talvez negue,
Nesse exemplo que eu estou dando, a junta negue. Agora, na Câmara, que é a Corte Especial, a pessoa resolve apresentar um PPP novo. A Câmara recebe, analisa o PPP, reconhece o direito, e a lei fala que, reconhecido o direito à aposentadoria, paga-se desde a DER. Desde a data de entrada do requerimento, e não desde a data da apresentação do PPP. A pessoa, nos julgamentos, nas juntas e câmaras, e até no Conselho Pleno, ela pode se fazer assistida por advogado ou não. O ideal é que esteja com advogado. Até porque o advogado, ele conhece o instrumento, né? Ele já atua na área. A pessoa, muitas vezes, ela não sabe. O advogado, ele é indispensável à administração da justiça, inclusive na justiça administrativa. Mas a sustentação oral é um momento em que a pessoa vai no julgamento e defende o seu direito, e acredite, isso é muito importante. Já faz anos que eu trabalho em órgão julgador, e toda vez que o advogado vai, ou o segurado vai, ele expõe, é diferente. É muito diferente. A chance da pessoa ter sucesso é muito grande, porque muitas vezes o escrever, o dizer, não expressa aquilo que realmente é. E quando a pessoa vai lá e explica, olha, a minha atividade é assim, eu não consegui a carteira de trabalho por causa daquilo, a empresa eu não consigo, eu já liguei várias vezes e não consigo. Ou, eu fui no INSS e eles se recusaram a receber meu protocolo. Uma coisa é escrever, dizer que o INSS recusou. Outra coisa é olhar no teu olho e dizer, olha, eu fui lá, eu estive lá, e eles recusaram meu protocolo. E a sustentação oral, você vê, a norma é tão favorável para o segurado que o ideal é que a pessoa peça a sustentação oral. Mas ainda que ela não peça, se ela verificar que tem o julgamento dela, ela pode ir, independente de intimação, e participar do julgamento. As interpretações administrativas do direito do segurado ou do direito do dependente, elas são extremamente benéficas, por incrível que pareça. Às vezes a pessoa pensa, mas o STJ diz, porque o TRF tem uma maravilha. Queridos, o Supremo Tribunal Federal decidiu, há 2 anos atrás, sobre a eficácia do EPI para o ruído. E eu vi no Facebook os advogados vibrando. Ai, que lindo, o STF decidiu que o EPI não retira o direito à aposentadoria especial para o ruído. Ai, que lindo. Isso já é sumulado para nós desde 99. Sumulado. Quando eu falo sumulado, quer dizer que é vinculado. O único que não segue essa lógica é o INSS, mas ele tem os seus motivos para não seguir. Mas o Conselho, sim. Algumas normas se destacam. Eu trouxe para vocês alguns exemplos, para quem atua na área. Eu vi que um exemplo bem gritante. Olha só, acompanha aquele caso ali. Ó. Segurada requer uma aposentadoria por idade apresentando os seguintes documentos. Basicamente 2. Certidão de casamento realizada em 65, onde consta a profissão do esposo como trabalhador rural e ela como prendas domésticas ou do lar. E o segundo documento, declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais atestando a condição de segurada especial de janeiro de 90 até a DER. 2 documentos. Leve isso no judiciário para ver o que eles te dizem. Você sabe qual é a decisão administrativa a ser adotada nesse caso concreto? Realizar a entrevista com a segurada. Ela, na entrevista, declarando que tira sua subsistência da roça, que não tem empregados permanentes, não tem outra fonte de renda, e não existindo nenhum vínculo urbano no CNIS, nesse período de 90 até a DER, é para homologar a declaração do sindicato e conceder a aposentadoria para ela. Observem que a certidão de casamento é de 65, é muito anterior à declaração do sindicato. Não existe nenhum documento vigente na declaração do sindicato, nem posterior a ele.
a declaração do sindicato atesta que ela é segurada especial. Professor, de onde que você está tirando esse exemplo? Você inventou? Não. Eu estou tirando da orientação interna 172 de 2007. Isso está escrito em norma. Outro exemplo que eu trago aqui para vocês. Segurada requer aposentadoria por idade, apresentando os seguintes documentos. Basicamente 2. Cadastro no INCRA, dos anos de 89, 93, 2000 e 2003. Observe que o cadastro do INCRA está em nome do marido. E a declaração do sindicato atestando que ela é segurada especial de 88 até os dias de hoje. Só que, olhe, na consulta ao CNIS, constata-se que o marido é urbano, de 80 até hoje. É diferente do caso anterior. Porque no caso anterior, o documento estava em nome do marido. Mas nesse caso também está em nome do marido, mas o marido é urbano. Ele não é segurado especial. O que você acha? É para conceder uma aposentadoria dessa ou é para negar? Conceder. Conceder, diz a norma. Por que conceder? Porque a interpretação administrativa é os documentos que estão no artigo 106 da Lei 8.213, que comprova atividade rural, ainda que esteja em nome de pessoa que não é segurado especial, vale para todo o grupo familiar. Todo o grupo familiar. Procure uma decisão do TRF nesse sentido, ou do STJ, você não vai achar. Enunciado 38. O INSS decide revisar o benefício, decide revisar o auxílio-doença, alterar os parâmetros médicos e depois vai cobrar o dinheiro do segurado, porque dizendo que o segurado recebeu indevidamente. Em outras palavras, o INSS concede um auxílio-doença, o segurado recebe. Veja que o auxílio-doença é pago porque a pessoa não tem condições de trabalhar em razão de incapacidade de saúde. Aí depois o INSS decide revisar o auxílio-doença e cobra da pessoa. Ah, me devolva o dinheiro. Aí a pessoa diz, mas eu fiz tudo certo, eu apresentei os documentos certos, por que você está me cobrando, INSS? Ah, porque eu decidi revisar. O Conselho de Recursos já tem enunciado. Presente a boa-fé objetiva, não rende ensejo à devolução de valores recebidos. O enunciado 21 também traga outro entendimento administrativo. O simples fornecimento do equipamento de proteção individual não retira o direito à aposentadoria especial. Para o EPI tirar o direito à aposentadoria especial, tem que ficar comprovada a eficácia. E eu te digo, nunca ela é comprovada a eficácia segundo as normas do Ministério do Trabalho e Emprego. Observe as normas do Ministério do Trabalho e Emprego. Para o EPI ser eficaz, ele tem que ter o certificado de aprovação, tem que ter a comprovante da sua higienização, o recibo do que o trabalhador recebeu. Pergunto, vocês já viram um PPP com tudo isso? Eu nunca vi. O PPP mal consta o certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Que aparece aquele CA lá e um númerozinho, e você vai consultar na internet e você vê que aquele certificado que consta no PPP normalmente não tem nada a ver com o período atestado no PPP. Portanto, eu nunca vi uma situação em que o IPI foi eficaz, comprovado pelo PPP. Outro enunciado que eu gosto muito, de decisões que nós reformamos do INSS, enunciado 18, não se indefere benefício porque o empregador não fez o recolhimento. E até hoje, e é triste eu ter que falar isso, mas até hoje chegam para nós recursos do coitado do empregado doméstico, com registro na carteira, e o empregador não fez o recolhimento. Aí a pessoa precisa da proteção no seu momento de vulnerabilidade social e o INSS infelizmente nega.
Enunciado 18, não se indefere benefício porque o empregador não fez o recolhimento. Eu trouxe para os senhores apenas um apanhado, alguns só, até porque o tempo não me permite falar sobre vários. Outras vantagens do recurso administrativo, não só em relação à interpretação, mas você sabia que para você protocolar um recurso, você não precisa ir até o INSS? Você pode mandar pelo correio? E considera-se como data da interposição a data da postagem? Você manda direto para a agência da Previdência Social. Outra vantagem, hoje o recurso administrativo ele é todo eletrônico e online. Você pode acompanhar pelo portal erecursos.previdencia.gov.br ou pelo smartphone, Android, iPhone, baixa lá e-recursos, tem tudo. Ele até salva o número do teu processo como favorito e você vai acompanhando tudo que acontece no teu recurso administrativo, todas as fases. Aliás, esse sistema e-recursos, ele é o EPROC. Sabe o EPROC V2 do TRF? O EPROC foi doado para o Ministério da Previdência há uns 5 anos atrás. Eu trouxe para os senhores aqui algumas telas de como funciona o e-recursos, para vocês acessarem em casa. No e-recursos basta você informar o número do protocolo, o número do benefício, o número do CPF, e ele já te mostra o processo inteiro. Olha, só trouxe uma telinha. Ele mostra todas as fases, desde o momento que o INSS recebeu, até o momento que foram juntados quaisquer documentos, a data que um conselheiro recebeu. E pelo fato do processo ser eletrônico, os recursos eles são julgados no Brasil inteiro. Então, por exemplo, você pode entrar com um recurso administrativo aqui em Curitiba e ser julgado pela junta de recursos aqui. No momento que você protocola, no segundo seguinte, o processo já está na junta aqui e distribuído para um relator. Você já sai do INSS, muitas vezes, sabendo quem é o relator do teu processo. Ou pode cair numa junta de recursos lá do Rio Grande do Norte, e acompanha pela internet. Se você tem o CAD senha, você consegue visualizar todos os documentos, incluindo o processo administrativo que o INSS digitaliza. Ali eu quero mostrar para vocês algumas funcionalidades muito interessantes do e-recursos. Ali em cima, no menu, tem uma opção chamada pautas publicadas, onde você consegue acompanhar todos os julgamentos que aconteceram e que acontecerão em qualquer órgão julgador. Assim você consegue, por exemplo, verificar quem é o relator do teu processo e analisar os processos julgados por aquele relator para ver qual é o entendimento dele ou da turma no qual ele representa, até porque, para numa eventual sustentação oral, você já olha, doutor, o senhor aqui tem um entendimento tal, etc., para você construir uma sustentação oral mais elaborada. E também para verificar, né, as decisões de cada órgão julgador. A última opção no menu ali do lado direito é a consulta jurisprudência administrativa, que é essa telinha, onde você coloca palavras-chave como, por exemplo, enquadramento de eletricista. Aí você seleciona se você quer a jurisprudência da junta ou da Câmara, dá o consultar, ele vai trazer a jurisprudência atualizada. Olha que beleza. Com o voto inteiro. Esse aqui é um acórdão aqui da Câmara. E esse acórdão eu tirei por aquela consulta pública. Eu fui lá, fiquei pesquisando no site da Previdência, olhei, porque as decisões, elas são públicas, princípio da publicidade. Você não consegue ver o processo inteiro, a não ser que você tenha a senha, mas a decisão, o acórdão, você consegue. E você vê ali, ó, olha ali, o processo tal, relator tal. Esse voto aí, por exemplo, tem 12 páginas, é um voto muito bem elaborado, uma conselheira aqui da Câmara do Paraná. Outras vantagens. Quando a Câmara decide, ou quando o Conselho decide, o INSS é obrigado a acatar a decisão porque é uma ordem ministerial.
O recurso administrativo é uma forma do Ministério exercer o poder de tutela sobre o INSS, ou seja, verificar se o INSS está cumprindo com a finalidade para o qual ele foi criado. Então, quando é decidido, o INSS é obrigado a acatar e não pode recorrer judicialmente. É proibido. No entanto, se o administrado não tiver sucesso no recurso administrativo, ele pode recorrer na justiça. Então, se tudo der errado, ainda tem o poder judiciário. Queridos, eu gostaria de finalizar aqui, trazendo para vocês o artigo 133 da Constituição da República. Eu adoro falar desse artigo, porque vocês, advogados, ou futuros advogados, vocês são a voz do segurado. Vocês são aqueles que procuram o direito, procuram a melhor forma de defender o interesse daquela pessoa. E nós sabemos que não é fácil. A advocacia em si não é fácil e vocês todos são indispensáveis. Então, continue lutando com o amor que vocês sempre lutam. Continue defendendo o interesse das pessoas. Incomodem. Incomodem. É importante o incômodo. O incômodo, eu quero dizer, não é o ser mal educado ou incomodar, mas o incomodar no sentido de converse, fale. É tão bom quando existe um julgamento nosso e muitas vezes o nosso julgamento é equivocado, o advogado manda um e-mail, fala assim, olha aqui, ó, aqui teve uma situação aqui. Nós trabalhamos, no Conselho de Recursos, nós trabalhamos de forma coordenada, de forma integrada. Não tem essa divisão advogado longe, igual é no judiciário. Não tem. A gente trabalha em parceria, é uma constante parceria. Tá? Então, assim, é importante, estejam juntos, estejam presentes. E agradeço a todos pela oportunidade. E é isso, queridos. Obrigado. Este é o Paulo Vitor, né? Servidor da Previdência Social, ativo. Ele está emprestado ao Ministério do Desenvolvimento Social hoje, antigo Ministério da Previdência, mas é um servidor ativo, servidor do INSS, foi chefe da agência em Campo Largo. Esse é o pensamento que ele vem divulgando lá na Câmara de Recursos, onde nós trabalhamos, e ele vem demonstrando dessa forma aí os direitos sempre os direitos do segurado, o direito do beneficiário perante a legislação previdenciária. Eu retorno para dizer que também, nesse momento, eu queria agradecer o convite feito pelo Dr. Rodrigo para que a gente estivéssemos aqui, principalmente, Dr. Rodrigo, porque você fala em Previdência Social. Né? Então, vamos falar o dia inteiro, vamos ouvir o dia inteiro falar em Previdência, é situação que nos agrada, situação que nos move, situação que nos traz aqui. Eu sei que não é uma aula, mas nós temos... em alguns momentos nós ficamos com dúvidas com relação ao assunto apresentado, quanto mais com uma plateia qualificada como a que temos aqui. Então, se por acaso existirem dúvidas, perguntas, informações, nós temos ainda 10 ou 15 minutos, doutor Rodrigo, para que possamos recepcionar perguntas e tenho certeza que o nosso conferencista apresentará uma explicação sobre o que foi perguntado. Então, fique bem à vontade para, se alguns dos participantes quiserem efetuar uma pergunta sobre o assunto apresentado, né, fique bem à vontade. Tem lá. Nós faremos por escrito ou podemos fazer? Pode ser por... A pergunta da colega é a respeito de um caso concreto. É uma amiga que abriu uma empresa há uns 12 anos e ela precisou da Previdência Social. Isso. E não conseguiram localizar. Isso. Tá, é que acontece o seguinte, o que a Lei 812 ela nos diz?
que a empresa, contratando empregado ou contribuinte individual, no caso, se ela abriu uma empresa, ela era titular, ela era contribuinte individual que prestava serviço à empresa, cabe à empresa informar mensalmente a GFIP até o dia 10 do mês subsequente da prestação de serviço. Então, quando a empresa informa a GFIP, que é a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações da Previdência, ela tem que informar o número de identificação do trabalhador, o NIT, que é a mesma coisa que PIS ou PASEP. Então, assim, se esse número não aparece no cadastro da Previdência, basta ela falar com o contador dela, que certamente o contador vai dizer, ó, o número de identificação é esse, foi nesse aqui que eu apresentei a GFIP. E ela levando o comprovante de que esse NIT é dela, certamente vai aparecer as contribuições dela no cadastro. Desculpa, mais uma questão também. É que durante esse processo ela foi para o contador e o contador não conseguiu identificar essa documentação. Então, daí não tem como. Porque Bom, o contador... se o contador não conseguiu identificar essa documentação... Ela acaba perdendo esse período? Pois é, mas é que... Eu acho que o problema é até mais grave, tá? Do que isso. Eu já até adianto, é o caso seguinte, que é muito grave, porque se houve a retenção no salário dela, no prolabore dela, e houve a retenção, e esse dinheiro foi repassado para alguém, a gente está falando de um crime de apropriação indébita previdenciária, reclusão de 2 a 6 anos. Não é um crime de menor potencial ofensivo, é um crime razoável, então é mais grave do que a gente está imaginando. Pois não? Isso. Eu queria saber sobre uma questão, se é um princípio de direito previdenciário proteger o segurado, seja ele um segurado do INSS ou seja ele segurado de uma previdência estatal. Uhum. Um servidor público de um estado, seja ele do Paraná, Rio Grande do Sul. Tá, a pergunta dela é se esse princípio se aplicaria a todos os regimes de previdência. Correto. Olha, esse princípio ele é previsto no artigo 194, que fala da previdência social, como um todo. Então, assim, ele se aplica diretamente ao regime geral, até porque a previdência é organizada na forma de regime geral e cabe aos regimes próprios sempre aplicarem as normas do regime geral. Só que o regime próprio ele é instituído por um ente federativo, Estado, município, etc. E esses entes eles têm autonomia. Então, assim, existe o princípio constitucional que deve ser aplicado por simetria aos estados e municípios, mas pode ser que os estados não adotem. Pode ser. Então, não é um princípio, porque se fosse um princípio, teria que ser seguido por todas as instituições previdenciárias estatais e municipais. Sim, mas é que os princípios constitucionais, eles colidem, né? Então, existe, por exemplo, o princípio da proteção da previdência social, mas também existe o princípio da autonomia dos entes federativos. E esses princípios, eles colidem. Um não prevalece sobre o outro, eles têm que subsistir juntos, um cedendo um pouco, etc. Mas é assim. Também gostaria que fosse de todos os regimes, mas... Bom dia, Paulo. Bom dia. Existiria alguma possibilidade de todos esses enunciados do Conselho serem aplicados pela própria Previdência? Você está se referindo ao INSS? Exatamente. Não, não tem. Não tem pela própria... Porque, assim, o INSS é uma autarquia, tá? E o fato dele ser uma autarquia, ele é criado por lei e tem autonomia. Essa autonomia que o INSS tem faz com que o INSS contrate servidores, estabeleça a sua própria norma interna. Pode ser, né, que haja uma alteração legislativa que obrigue, por exemplo, que tenha o mesmo entendimento. Eu acho difícil que isso venha a acontecer. Mas, em razão da autonomia do INSS, não tem como vincular os enunciados ao INSS. Acho que tem mais uma pergunta ali. Bom dia. Você comentou sobre o prazo para entrar com o recurso, que seria de 30 dias. Isso. E tem um prazo para resposta desses recursos? A pergunta qual é que você tem um prazo para resposta, né? Acho que eu não preciso repetir, que todo mundo viu. Olha, é o seguinte, existem algumas situações em que tem prazo para resposta. O que eu posso te falar sobre o Conselho hoje é,
O prazo é 30 dias para a pessoa protocolar um recurso. Assim que o INSS recebe, o INSS tem um máximo de 30 dias para mandar para a junta. O processo chegou na junta, ele é imediatamente distribuído para um relator, que tem o prazo máximo de 60 dias para ficar com o processo. E, nesse caso, se ele passar de 60 dias, ele pode perder o mandato dele, é causa de perda de mandato. Tá? E daí o relatório inclui em pauta. Então, assim, hoje os julgamentos têm sido muito rápidos. Até por causa da greve que teve ano passado, enfim, repercutiu e hoje tem sido muito rápido. Você entra com recurso em 2, 3 meses, a junta já decidiu. Daí você já está entrando com recurso para a Câmara, você entrou com recurso, a Câmara já recebe. Então, hoje tem sido muito rápido. Uma situação em que o regimento obriga que seja julgado em até 30 dias é quando um benefício foi cessado pela auditoria do INSS. Entendeu? Pelo controle interno. O julgamento tem que ser realizado em até 30 dias, até porque a pessoa recebia e teve o benefício cortado. É a única situação que tem um prazo para julgamento. Mas, diferente disso, os prazos são mais ou menos assim. Mas tendem a ser bem mais rápidos que o... Depende também do judiciário, né? Tem juizado especial que dá sentença em 3 meses também. Enfim. Obrigada. Mas não se esqueça o seguinte também, que você fala assim, mas a sentença do juizado é mais rápida. Até pode ser em alguns casos mais rápida, mas dependendo da decisão do judiciário, você não tem mais por onde recorrer. Agora, da decisão do conselho, tem. Se tudo der errado, você ainda pode ir até a justiça. Bom dia, professor. Bom dia. Uma segurada do regime geral de previdência social médica, também vinculada ao regime próprio do Estado e do município. Ela quer pegar um tempo do regime geral, levar uma parte para o regime próprio do Estado, outra parte para o regime próprio do município. O INSS alega que a certidão é um documento único, que não poderia emitir duas. Como a gente consegue resolver essa situação? Então, a certidão ela é um documento único porque ela é emitida uma vez durante a vida. Então, ele é único. Lógico, o fato de ser único não quer dizer que ele não possa ser revisto, mas é que ele é único. Não pode existir 2 certidões para a mesma pessoa. Mas esse tempo de contribuição, ainda que ele deva constar integralmente na certidão, ele pode ser fracionado, é o que diz a lei. Então, por exemplo, na mesma certidão, vai constar que ela trabalhou lá por 30 anos, contribuídos para o regime geral. Mas desses 30, 10 ela quer levar para o regime próprio do município, tipo de 80 a 90. De 90 a 2000, ela quer levar para o regime próprio do Estado. E de 2000 até 2010, ela quer que permaneça no regime geral para uma eventual aposentadoria por idade. Aí a certidão ela é única, ela é integral e ela também é fracionada. É uma certidão emitida em 3 vias. Então, é possível sim. Tá? Mais alguma pergunta? Boas perguntas. Eu tenho 2 casos práticos, na verdade. Primeiro é aquela situação da prova de vida, quando a pessoa recebe, vai pedir um benefício e o INSS indefere dizendo que tem que fazer uma prova de vida, dizendo que a pessoa já morreu. E a pessoa não consegue, vai no INSS fazer a solicitação para que eles façam a verificação, a pessoa está viva e eles não reconhecem. Era uma criança, ela tem problema, né? Teve muitos problemas de saúde, e a mãe não consegue. Ela foi pedir o benefício, eles deram como óbito. E agora ela não consegue requerer de novo esse benefício, porque eles dizem que a criança está morta. Eu nunca vi uma situação dessa. Assim. A prova de vida comum que o INSS exige é quando o brasileiro recebe benefício, mas ele está no exterior. Aí ele tem que ir até a embaixada brasileira fazer prova de vida. Agora, nessa situação, se a criança consta no sistema de óbitos do INSS, eu nunca vi uma situação como essa. Se quiser, depois a gente pode entrar em mais detalhes e ver uma melhor forma de resolver isso, mas é estranho. E outra situação é, geralmente, quando tem mais de uma pessoa que necessita de um benefício continuado. O LOAS. Por exemplo, tem uma criança, nesse caso, com deficiência, e a mãe, por a criança ser absolutamente incapaz, recebe esse benefício. Quando ela vai requerer para ela, por exemplo, ela é idosa, tem mais de 65 anos, o INSS cruza as informações e diz que ela não tem direito, porque não pode ter 2 benefícios na mesma família. Sim, essa tua questão ela já chegou muito para o Conselho da Previdência Social. A questão da renda per capita ser inferior a 1/4 salário mínimo, igual ou superior. O Conselho hoje já tem várias decisões dizendo o seguinte, seguindo aquela linha do STF, a gente já vinha seguindo antes do STF decidir, que é o seguinte, se a renda per capita for inferior a 1/4 do salário mínimo,
cumpre o critério objetivo definido no parágrafo 4º do artigo 20 da Lei 8742. Mas se a renda é igual ou superior, deve ser analisado o caso concreto. E como que o Conselho tem adotado? O Conselho determina que o INSS mande um assistente social ir até a casa do deficiente ou do idoso para verificar se a pessoa está ou não está em risco de vulnerabilidade social. Porque a assistência, o princípio constitucional da assistência é ajudar a quem dele necessitar. E a própria lei, ela determina que deve ser analisado o caso concreto. Artigo 4º, parágrafo 1º, se eu não me engano, da Lei 8742. Artigo 4º, inciso 1º. É um dos primeiros princípios. Então, o assistente social tem ido até a casa das pessoas, verificam como é que é a situação da habitação, de moradia, de acesso à saúde. Se o assistente social conclui que a pessoa está em vulnerabilidade social, 99% dos conselheiros têm mandado conceder o amparo assistencial. Ainda que a renda per capita seja superior a 1/4 do salário mínimo. Mais uma pergunta? Sim. Só para complementar a pergunta da Angelita, nesse caso, como a mãe é a responsável pelo filho, recebe pelo filho, esse valor do LOAS vai integrar a renda per capita? Vai integrar. Vai, porque é renda. Vai integrar. Mas ele não é considerado, se um componente da família recebe o LOAS, o outro componente pode receber, porque ele não entra na renda per capita. Não, mas a situação é no caso do idoso. Porque a lei, o Estatuto do Idoso, dispõe expressamente que o idoso, 2 idosos, podem receber o benefício da assistência e o benefício de um não será computado no do outro. Sim. Mas nos demais vai. Nesse caso, por ele ser deficiente, ele integraria a renda? Integra, mas a questão não é o se integra ou não integra. A questão é, qual é a finalidade do benefício da assistência social? Para que existe esse benefício para o deficiente? Por quê? Porque, em razão dele ser deficiente, ele tem mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho, as pessoas que cuidam dele têm dificuldade de se manter no local de trabalho, e a ordem social gira em torno do trabalho. Então, o objetivo desse benefício é garantir um meio de subsistência para essa pessoa que não tem meio de subsistência. Esse é o objetivo da assistência social. Então, a questão se a renda entra ou não entra, isso não interessa. O que interessa é se a pessoa está ou não está em situação de vulnerabilidade social, porque se ela não tiver aquele benefício, ela vai morrer. Ou ela, e desequilibra toda a economia doméstica. Entendeu? Essa é a natureza da assistência social. Obrigada. Obrigado. Com licença. Agradecendo os questionamentos, vimos que as perguntas de direito material, um pouquinho fora do tema, né? E o quanto é apaixonante a Previdência. Eu sou suspeito, mas quanto é apaixonante a Previdência Social e os casos concretos que são apresentados. Eu queria agradecer à coordenação do evento, né? A nossa participação, a participação do Paulo Vitor, a minha participação aqui, lembrando que o doutor Rodrigo também é conselheiro na Câmara de Julgamentos, aqui em Curitiba, e representando as empresas. Muito obrigado, doutor Rodrigo, pelo convite, e passamos agora a